Isso aí. É isso? É isso. Estou aqui com o Marcos Pontes e dia do astronauta. Por que é dia do astronauta hoje, hein? Não, hoje é o dia que o Neil Armstrong chegou à Lua, dia 20 de julho. Né? Supostamente. Tô brincando. Supostamente, certamente. Certamente. Tem gente que não acredita até hoje, né? Pois é, mas essa coisa, volta e meia pega essas perguntas Teorias aí, da né? conspiração, conspiração, né? Que é tudo... Foi feito num estúdio em Hollywood, né? Pô, eu já ouvi de tudo sobre a Lua, que não... A questão que a Lua é oca também, umas coisas assim. Tem umas teorias doidas assim desse negócio. Oca? E lá dentro tem alguma coisa, não? É, como se fosse uma espaçonave, algo assim. Ah, tem um filme agora que é sobre isso. Isso, esse filme saiu. Eu não lembro o nome do filme, mas tem esse negócio. Moonfall. Exatamente. Então tem essas teorias malucas assim, até que Elvis Presley mora na Lua. Ele e o Michael Jackson. Michael Jackson e o Paul McCartney, né? O original que morreu. É, o original, né? Porque agora que tá uma agora cópia. Tem a sósia, né? Tem a sósia. Caramba, mas o pessoal tem uma imaginação Você se diverte boa, com né? essas coisas? Volta e meia aparecem essas perguntas todas. Aquele lance do lado escuro a face escura da Lua. Porque tem uma face que nunca tá virada pra gente mesmo? Tem. Por causa tipo de um acoplamento que existe entre os dois corpos, né? Entre a Lua e a Terra. E o giro dela, a rotação da Lua sincronizado com a translação e o movimento da Terra causa esse efeito, né? Tem uma parte da Lua que nunca aparece pra gente. Ela sempre fica virada pro outro lado. O que é interessante, né? Se eu pensar nisso, né? Eu não vou saber explicar isso aí na física, mas os astrofísicos conseguem colocar isso aí em equação e mostrar isso. Tem teorias da conspiração também, que lá moram os alienígenas, né? Nessa fase... lá de lá, essas coisas todas. Mas bobeira, né? Essas coisas têm... Olha, a ciência é muito interessante, porque sempre existem as pseudociências, assim, essas coisas que surgem, né? Mas o fato é que, como a gente constrói a ciência, a gente vai tijolinho por tijolinho, né? Então, cada pessoa dá sua contribuição e vai elevando o conhecimento cada vez mais para frente. Exato. Isso é a contribuição de milhares de pessoas, de cientistas ao longo da história, que vem contribuindo com uma parte e com outra. De vez em quando aparece um iluminado, tipo um Einstein, que sai do meio comum e... Né? Cria alguma coisa que ninguém... Olha de um jeito que ninguém pensava, né? Isso, aí ele coloca uma teoria lá na frente... Aí vem a galera preenchendo com tijolinho para demonstrar ou desprovar aquilo lá, né? Ou para contrariar o que foi falado. E é interessante isso, né? Porque é dessa forma que a gente constrói o conhecimento. Inclusive a equação de onda de Schrödinger, né? Dizem que ele subiu lá numa montanha, né? Foi passar um final de semana lá e voltou com a equação pronta, né? É mesmo? Agora como que ele chegou nessa equação, não se sabe. Né? Tem a história da maçã também que cai na cabeça do Newton. A ciência é bacana por causa disso, também tem muita coisa. Agora, importante, um ponto que a gente tem que ficar sempre atento é que a ciência ela não pode ser fechada. O que eu quero dizer é o seguinte, em que sentido? Você entre os pares não aceitar não aceitar outras ideias. Tá. Ciência, por natureza, ela tem que ser aberta a ideias, questionamentos, hipóteses. Você pode provar, desprovar, mas você tem que ficar atento e aceitar isso, senão ela não evolui, senão você só fica naquilo que você acha que acredita, aí vira crença. Exato. Aí vira dogma, coisa assim do tipo. Não pode, ciência tem que ser aberta. Mas é interessante, eu adoro trabalhar, conversar com cientistas, você sempre aprende mais, né? É verdade. E principalmente agora, quando se fala de física quântica, essas coisas assim, lá na frente. Neurociência, a gente está avançando em várias coisas. Nanotecnologia, tem muita coisa nova que vai artificial. Inteligência artificial. Inteligência artificial é algo que vai revolucionar a vida das pessoas, né? Já está, né? no nosso dia a dia. Às vezes nem percebe. Quando você liga para o banco, você liga para alguma empresa, né? Que te atende, né? De forma automática, você está falando com uma inteligência artificial. Né? Essa inteligência artificial ela é focada, vamos dizer assim, ela não é geral. Ainda não existe a inteligência artificial geral. A diferença dessas aplicadas, né? Da geral, é que a geral seria depois do que eles chamam de ponto de singularidade, onde a inteligência começaria a raciocinar como um ser humano. Isso que eu tenho medo desse ponto de singularidade, onde a gente vai ser dominado pelas máquinas e vai ser morto, e essa história já foi contada em vários filmes. Mas a gente está muito longe, eu falo que está muito longe disso. Isso aí está longe ainda. Por quê? O que acontece é que o que nós temos hoje é um trabalho feito durante décadas, baseado principalmente em software. No começo da inteligência artificial, quando começaram a pensar em inteligência artificial, lá atrás, surgiu o nome, inclusive, eles tentaram criar como se fosse uma
uma cópia do cérebro humano. Mas não tinha material, não tinha conhecimento necessário para fazer isso, ou seja, essa ideia do hardware foi descartada. E aí começaram os algoritmos, né? Algoritmos de procura primeiro, né? Search. Você vê que a Google utiliza um algoritmo desse tipo e foram aperfeiçoando, entraram as redes neurais de uma série de aperfeiçoamentos em redes neurais primeiro, com balanceamento de nós e aprendizado supervisionado, que a gente diz, você sabe onde você tem que chegar, você coloca uma hipótese para a máquina, ela vai, calcula e te dá uma resposta. Aí você compara aquela resposta com o que é esperada, aquilo retrocede no sistema e faz balanceia novamente os nós, né? E aí até chegar no resultado. E a máquina vai aprendendo de forma supervisionada. Aí depois veio, né, não supervisionada, já começa a ter uns resultados diferentes. Depois Deep Learning, né, com várias camadas, vamos chamar assim. E vem evoluindo de uma forma muito rápida. Hoje em dia o pessoal já trabalha com a parte de hardware, porque agora conseguiu a tecnologia para isso. Então existem, por exemplo, circuitos, vamos chamar assim, os chips ali, né? Que não são, a gente está acostumado com um circuito tipo um Intel Inside, que você vai, aquilo lá é desenhado. Sim, né? Aquela plaquinha toda com os caminhos, né? E aquele circuito, né? Aquele chip ali, ele foi desenhado exatamente onde fica um transistor, onde fica assim vai. Esse outro tipo de circuito, que ele chama de Neuromorphic Design. Neuromorphic Design, imagina que você tem um extrato, né, de silício, germânico, que seja, e aí você distribui de forma aleatória dentro dele. Como a gente está nessa mesa aqui também de desenho de forma aleatória, caótico, uma série de main registers que ele chama. Cada main register daquele lá é como se fosse um neurônio que se conecta com milhares de outros de uma forma aleatória. Isso representa mais ou menos o nosso cérebro, né? E a partir daí você consegue ensinar esse circuito a reconhecer padrões. E aí ele forma as redes neurais, reforça as redes neurais. E ele vai aprendendo e vai evoluindo com essa... Por reforço, com a mente da gente, por associação e reforço. Ele não entende que aquela imagem é um gato. Ele começa a comparar e a gente vai falando, isso é um gato, isso não é. Aí ele vai aprendendo. E vem vários inputs a respeito daquilo, o ruído que um gato faz, a forma como ele anda, o formato da orelha, assim por diante. E aquilo tudo começa a formar um padrão que ele associa aquilo a um gato. Exato. Né? Como a mente da gente. A diferença de um circuito desse, de um sistema desse, para o sistema normal que a gente tem no computador, etc., é que esse daqui ele é muito bom com matemática, né? Por exemplo, com cálculos. Então funciona o sistema binário, aquela coisa toda. Então ele calcula muito rápido, baseado em vamos dizer assim, computação interna ali de bit, né? Esse daqui não, ele reconhece padrões, coisas que o outro não faz. Facilmente. Esse que faz, depois você programar muito e ele reconhece o seu rosto, assim por diante, mas depois de muita programação. Esse daqui não, ele já está intrínseco no hardware, essa programação. Então, se você somar esses dois num computador, você vai ter um computador que faz cálculo rápido e que reconhece padrões rapidamente. Exato, né? Aí a gente começa a conversar mais perto de inteligência geral. Tem computador quântico, né? Que o pessoal tá... isso aí é um outro salto em termos também de hardware. O Brasil... Eu investi bastante no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Quando a gente entrou no Ministério, durante a transição ainda, lá no final de 2018, nós fizemos um tipo de um SWOT. Né? O que é SWOT? SWOT é uma análise de... SWOT é Strength, Weaknesses, Opportunities e Threats. Ou seja, fortitudes, fraquezas, oportunidades e desafios, vamos chamar assim, né? Ameaças. Então a gente faz, aquela comum que a gente faz em empresas, assim, eu fiz lá no Ministério, nós fizemos, entre outras análises, e a gente observou o seguinte, quais que eram para o Brasil e para o mundo as tendências da ciência no futuro, onde seria melhor para a gente investir, o dinheiro é reduzido, então você não pode investir em tudo, né? Você tem que causar prioridades, e foi determinado duas áreas importantes, uma era transformação digital e a outra biotecnologia. Você vê que foi até interessante, porque isso foi muito útil para a pandemia depois. E aí... Tecnologia, vacina... vai desde bioinsumos para agricultura, passa por remédios, vacinas... é bem amplo. É bem amplo mesmo.